vai acessar o meu sistema, que é de graça, e em troca eu vou capturar uma série de informações suas. E aí ninguém lê exatamente quais são essas informações. Mas existem dezenas de inteligências artificiais dentro do Facebook. Existe inteligência artificial para reconhecimento de voz, para a digitação, para a questão do cruzamento de dados, para poder sugerir a questão dos amigos, a questão dos grupos, e, sobretudo, aquilo que dá mais dinheiro para eles, que é a questão da propaganda, de quais propagandas o teu perfil de consumidor vai ter o maior desempenho. Entendeu? Entendi. É o Jairo. Entendi, professor, e pelo incrível que pareça, eu coloquei um outro nome, outro sobrenome, tudo, automaticamente, 2 dos meus amigos do Face, 2 não, 3 dos meus amigos do Face mandaram convite para mim naquele perfil falso que eu conheci, que eu criei, aquele Facebook falso que eu criei. Tanto eles capturaram as minhas informações, quanto mandaram para eles como sugestão de amizade. Eles mandaram o convite para mim, com um nome totalmente diferente. Como é que pode? Eu não aceitei, que eu estava só brincando. Vou até excluir a conta. Sim. E as coisas não param por aí. Existem os chats autônomos, né, que percorrem o Facebook para poder simular usuários. Dizem que a eleição de Trump ela foi influenciada diretamente pela atuação desses chatbots, fazendo com que esses chatbots falassem mal da Hillary Clinton, que era a principal concorrente dele, e falassem muito bem dele. Então, imagina um chatbot 24 horas, ou centenas ou milhares de chatbots 24 horas, falando para tudo quanto é tipo de grupo que falava sobre política, falando bem de um e mal do outro. De tanto uma mentira ser dita por diversas vezes, as pessoas acabam absorvendo aquilo como uma realidade, mesmo não sendo. É isso, aquilo, outro. De tanta gente falar, o nosso cérebro acaba absorvendo aquilo dali como uma verdade. E então tem inteligência artificial para tudo quanto é dentro do Facebook. Entendi. Obrigado aí. Nada. Então, pessoal, vamos iniciar, retomar a nossa aula. Eu agradeço a compreensão de vocês pela minha ausência na semana passada devido ao meu luto. Dizer que já está tudo bem, a gente tem que superar todos os problemas e faz parte todo de um ciclo, né? Mas eu deixo uma mensagem para vocês em relação à minha experiência, que tudo é questão de experiência, né? Sempre conversem com as pessoas que estão ao redor de vocês sobre todos os fatos, inclusive sobre as partidas. A gente nunca sabe quantas pessoas vão partir. Então, é interessante sempre você estar conversando. Não vou falar sobre morte, não vou falar sobre isso. Não, gente, é um negócio que uma hora pode chegar para qualquer pessoa. Desde, por mais jovem que a pessoa seja, por mais antiga que a pessoa seja, é bom sempre estar conversando sobre esses aspectos. Eu deixei de conversar várias coisas com minha irmã, na esperança que, de fato, ela fosse se recuperar. E aí, hoje a gente tem uma série de problemas porque a gente não definiu com ela uma série de outras questões. Então fica aí uma experiência. Nós paramos na sessão 2.2, nós fizemos um exercício, eu passei um exercício para vocês, não foi isso? Que foi o exercício, deixa eu abrir aqui, lá no slide tinha um exercício para busca de profundidade, e eu falei que ia valer 100 pontos para quem me mandasse até dia 29/4. Deixa eu verificar aqui, se eu conseguir abrir aqui. Alguém conseguiu mandar, pessoal, esse exercício lá? Professor, na verdade, eu não consegui responder, não. Eu apanhei, aí fui atrás de informações, aí eu preferi não fazer porque eu apanhei na hora lá de fazer. Não consegui fazer. Eu tentei, mas não consegui, não. Tá, alguém que está aqui na sala conseguiu fazer? Certo. Então, isso é um caso crítico, né? Então, a gente precisa... Eu fiz a atividade lá que valia 100 pontos, essa. Isso. Eu respondi lá no portal.
Tu me mandou por e-mail, Davi, João Davi? Não, eu tô perguntando em referente àquela da última aula que você tá falando, é essa? Isso, mas tu chegou a me mandar, não? Não, eu vi lá, eu fiz no portal. Ah, no portal. Isso. Sim. É porque essa atividade do portal. Eu vou entrar lá e dar uma olhada nela, certo? Ok. Certo. Jairo, foi Jairo que não conseguiu fazer? Foi, professor, porque eu não consegui assistir a última aula antes, no dia que você passou a atividade. Eu não consegui assistir com você. Tá, eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo com essa explicação, eu vou tentar postar essa aula ainda essa semana, a última aula, que realmente eu ainda não tive tempo de postar ela, e aí tu vai olhar as explicações. Caso tu não consiga, ou qualquer um de vocês não consigam verificar, conseguir fazer esse exercício, aí você me sinaliza e eu vou explicar novamente para você ou para os demais alunos que não conseguirem. Só para a gente poder não perder tempo, porque a gente realmente está correndo contra o tempo. Beleza, Beleza, senhores? professor. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui se tem alguém tranquilo. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar da sessão 2.3. Não é uma sessão de cunho executivo, e sim de cunho de consumo de informação sobre como estão hoje, como está a realidade hoje, inteligência artificial, inteligência artificial nesse âmbito. Só arrumar as telas aqui, porque são muitas telas para arrumar. Então, hoje a gente vai ver a seção 2.3, que é lá na página 92, e essa seção ela fala principalmente sobre as soluções via inteligência artificial, né? As múltiplas aplicações, entre elas essas que a gente deu agora um exemplo do Facebook. Pessoal, nessa sessão a gente tem um objetivo justamente de abranger o conhecimento a respeito de como a inteligência artificial pode ajudar e onde é que ela está inserida. A gente já viu que a inteligência artificial ela tem se desenvolvido bastante ao longo de anos e cada vez mais ela está mais presente, né? A gente tem resultados bastante interessantes e bastante próximos, ou seja, a coisa está começando a ficar comercial. Então, para poder resolver esses tipos de problema, a inteligência artificial ela utiliza diversos tipos de metodologia, né? E essas metodologias elas têm como foco, por exemplo, usar técnicas que estão disponíveis para melhorar uma série de serviços. E aí a gente tem dos serviços mais simples aos serviços mais complexos, né? Serviços complexos como a gente pode utilizar de exemplo o controle de tráfego aéreo. Né? O controle de tráfego aéreo ele utiliza já a inteligência artificial há um bom tempo para poder tentar prever problemas que possam vir a ocorrer no fluxo, a quantidade de aviões no dia a dia. A gente pensa, né, que aqui a gente não olha muito avião trafegando por sermos um país de primeiro mundo e o nosso estado ser um dos estados mais pobres, mas as imagens sobre a quantidade de aviões no dia a dia é um negócio assim impressionante. Alguns de vocês já tiveram a curiosidade de buscar mais ou menos quantos aviões tem voando agora nesse momento ou em algum outro momento? Que agora nesse momento também está bastante a situação está bastante particular, né, devido à questão da pandemia.
Alguém já buscou algum aplicativo sobre o controle de aviões no espaço aéreo? Nunca busquei não, professor. Há uns meses atrás eu olhei, professor, estava com um colega e ele perguntou, fez essa pergunta que você fez, se eu já tinha visto, e me mostrou, é muito avião, né? Os pontinhos são muitos pontinhos, assim, que mostra assim, a quantidade de avião que tem, né? Do tráfego de avião. Tráfego. Isso. Existem aplicativos que a gente consegue verificar, mas vou colocar aqui na tela para vocês olharem, só uma tela que mostra esse serviço, né? Isso aqui é uma tela de um serviço internacional de controle de aviação dos Estados Unidos, né, que coleta as informações. Olha o tanto, estão conseguindo enxergar aí na tela? Olha o tanto de avião sobrevoando Massachusetts, Nova York, Filadélfia e assim por diante. Ou seja, isso daqui é o normal para eles, é o cotidiano, do dia a dia. Então, você conseguir controlar essa quantidade de elementos e que, sobretudo, esses elementos eles se deslocam em uma velocidade gigantesca. Um avião, pessoal, ele em média, quando ele está no modo cruzeiro, que é a 11 mil pés, ele pode chegar a uma média de 800 km por hora. Então, 800 km por hora é um negócio impressionante. Então, não dá para frear, né? Não dá para diminuir quando você vai encontrar um outro objeto. Então, para isso, já há muitos anos, a inteligência artificial ela tem influenciado, sobretudo, na forma como o controle de tráfego aéreo é executado, né? Os próprios computadores hoje, eles já dispõem da sua própria tecnologia a bordo sobre como os aviões eles se deslocam, né? E para poder tentar evitar que os outros aviões, que dois aviões ou mais se choquem, entre outras observações mais interessantes também, como por exemplo a economia de energia, de combustível, levando em consideração o peso. Então, a inteligência artificial hoje, se você tem uma grande base de dados, você tem grandes possibilidades de utilizar a inteligência artificial, seja para o que for, certo? O importante é você ter um ambiente onde a quantidade de informações é grande, porque se for coisas elementares, não tem justificativa de você tentar desenvolver uma inteligência artificial, uma solução a partir de inteligência artificial, e, sobretudo, situações complexas. Então, quanto mais complexa a situação mais propensa a inteligência artificial como uma ferramenta de grande importância e relevância para a solução desse tipo de problema. Então, o que a gente vai ver hoje são justamente alguns exemplos nesse sentido, e essa sessão a gente vai conhecer esses problemas clássicos de inteligência artificial, vai entender um pouco mais sobre os conceitos e a consciência sobre superinteligência, né, e o ponto de vista dela, levando em considerações algumas limitações que a inteligência artificial tem. A gente vai ver também um pouco sobre realidade virtual e realidade aumentada. Então, os problemas clássicos de inteligência artificial, né? A gente começa pelos elementares. Então, a gente pode identificar que os principais problemas clássicos de inteligência artificial, ele acompanha a história da computação. Eu já expliquei para vocês várias vezes em outros momentos que a história da computação ela está diretamente ligada com a ideia da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é o suprassumo do desejo humano quando ele começou a constituir e a construir, a planejar, a almejar máquinas que pudessem os auxiliar. E aí os mais envolvidos com questões desse tipo e que levaram em consideração uma filosofia também nesse contexto, acabou querendo desenvolver de fato máquinas que tivessem comportamento similar ao comportamento humano.
Mas a gente viu que essa questão do comportamento similar são só mais conceitos, né? Porque, afinal de contas, a gente não quer uma máquina que erre. Porque se ela assim, for construir uma máquina que tenha um comportamento similar ao ser humano, ela vai acabar errando. Mas a gente não quer? Quer. Depende qual o objetivo. Depende de qual o problema que você quer resolver para o desenvolvimento dessa solução, sobretudo. Então, a gente pode identificar os principais problemas clássicos da inteligência artificial, levando em consideração esses ciclos que são evolutivos e que já estão percorrendo a humanidade e a ciência da computação há décadas, né? Mas, desde lá do princípio, 3 aspectos são fundamentais para a solução de problemas com inteligência artificial, que é baseado justamente nos problemas clássicos. O primeiro problema é a tomada de decisão em ambientes complexos e incertos. Aí a gente pode falar da máquina do filme Jogo da Repetição, onde nesse aspecto, nesse tocante, ele foi utilizado para poder solucionar um problema complexo de descodificação de uma mensagem. A gente tem o reconhecimento de padrões sensoriais, a gente vai já ver cada um desses problemas clássicos, e a gente tem os problemas do tipo processamento de linguagem natural. Então, já um princípio de toda a inteligência artificial, ela vem sendo desenvolvida em paralelo com a história dos computadores, mas sempre a gente se volta para problemas que têm aspectos dessa natureza. Existem outros tipos de problema que as inteligências artificiais elas se propõem a resolver. Contudo, desde a época da década de 40, quando os computadores começaram a ser construídos, a inteligência artificial ela servia como uma referência, né, como um horizonte, uma situação utópica naquela época, uma situação utópica para poder tentar atingir determinados patamares de revolução, né, de soluções. E naquela época da Segunda Guerra Mundial já se atingiu situações bastante interessantes, né, resultados bastante interessantes. Então vamos ver cada um desses tipos de problema clássico que a inteligência artificial se propõe a resolver. O primeiro deles é a tomada de decisão em ambientes complexos, né, e incertos. Então, os mais clássicos problemas que a inteligência artificial e de forma bastante didática também a gente utiliza são os jogos de tabuleiros, né? Aí tem os jogos de tabuleiros mais simples e os mais complexos. Os mais simples como dama, os mais complexos como jogo de xadrez, por exemplo. Então, esses jogos de tabuleiro, de forma geral, eles são jogos formais, são situações formais, porque eles têm regras bem definidas e que não mudam. O ambiente ele é um ambiente controlado. Um determinado elemento, como uma peça de dama, ela pode ir para um lado, para o outro e pronto, acabou. Assim como o cavalo só pode andar em formato de L, e pode entrar para várias direções, mas sempre formando L's. Então, isso é um ambiente que ele não é ambíguo, ou seja, não existe duas situações que a gente não consegue definir, são imutáveis porque ela não muda de acordo com a situação, não entram novos elementos, são elementos totalmente conhecíveis. Então, a inteligência artificial ela começou a ser aplicada de forma bastante massiva, e até nos dias de hoje, para a realização desse tipo de solução de problemas. Aí vocês podem perguntar, mas professor, por que a gente vai utilizar inteligência artificial para poder resolver um jogo de tabuleiro? Pessoal, tudo é uma questão de você conseguir desenvolver um algoritmo que possa ser mais eficiente, um caminho mais eficiente. A gente viu na aula passada lá a busca por profundidade, a busca por extensão, que aquilo ali são soluções clássicas para a solução, na busca de soluções de inteligência artificial. Porém, as pessoas desenvolvem outros tipos de algoritmos que levam a soluções mais interessantes. Então, as soluções elas são infinitas, mesmo para situações de problemas formais, ou seja,
de problemas com regras bem definidas e que são imutáveis e não ambíguos. Então, o tempo todo existem estudos para o desenvolvimento de solucionar o mesmo problema que já está solucionado, mas de uma forma mais rápida, ou mais segura, ou mais econômica. E a partir daí surgem novas linguagens, novas tecnologias, novas metodologias, e os estudos eles vão evoluindo a partir justamente desse tipo de pesquisa. Então, até hoje, desde o início, a inteligência artificial é aplicada para a tomada de decisões nesses ambientes complexos e incertos. Então, a tomada de decisão, ela visa justamente obter o melhor resultado. No caso do jogo de damas, né, um conjunto de posições que vai levar à vitória, uma sequência de posições. Isso é um problema bastante clássico da inteligência artificial. Tem lá uma série de complicações que vão muito além da questão do jogo do tabuleiro, né? Leva em consideração diversos aspectos sobre esse é o caminho mais rápido, esse é o caminho mais seguro, essa é a melhor forma. Então, um exemplo dessa tomada de decisão nesse ambiente complexo, levando em consideração o jogo de xadrez, é um programa chamado Stockfist, que é 9, que ele é um programa que tenta solucionar jogos de xadrez de forma bastante rápida. Esse programa ele chega a 3.561 pontos, né, no ranking da Federação Internacional de Xadrez, esse software. E já o campeão, o ser humano campeão, em 2018, esses jogadores eles atingiram no máximo 2.769 pontos, né? Então, é bastante diferente, é bastante ainda, como eu posso dizer, existe uma eficiência muito clara na aplicação quando se trata de aspectos de pontuação. Não é que o ser humano não consiga ganhar uma inteligência artificial que tem um jogo de xadrez. Não é essa a questão. É a questão de parâmetros de medidas que levam jogadas mais eficientes. E isso gera toda uma questão de pontuação. Teve alguém na aula passada, na aula retrasada, que falou sobre esses aspectos de xadrez. Não lembro qual foi o aluno. Deixa eu ver quantos somos agora. Somos 14. Beleza. Então, o segundo aspecto, pessoal, o segundo problema clássico de inteligência, que a inteligência artificial se propõe a resolver, são os problemas que têm a necessidade de realizar o reconhecimento de padrões sensoriais. Então, é caracterizado o reconhecimento de padrões como um tipo de problema clássico, especialmente feita a inteligência artificial no que se refere à questão sensorial. Aí, quando a gente fala questões sensoriais, a gente está levando em consideração a visão e a audição. Então, quando a gente precisa identificar imagens ou sons, a inteligência artificial, ela hoje já tem um papel de destaque, porque já houve uma evolução desses algoritmos que fazem com que exista uma identificação precisa sobre as coisas, sobretudo em relação à visão, porque o nosso olho humano, ele tem uma visão limitada em relação ao espectro de luz. Vocês sabem que imagem, ela tudo que a gente olha ao nosso redor, na verdade a gente está olhando a luz que reflete sobre o elemento, e essa luz, ela chega aos nossos sensores oculares, e essas informações são levadas para o nosso cérebro, que formam determinadas imagens. Então, no que se refere especial à visão e à audição, a inteligência artificial, ela leva em consideração uma precisão gigantesca. Não que o ser humano não consiga identificar também essas informações, mas essa capacidade, esse reconhecimento dessa visão
que a gente chama de visão artificial, e dos sons, que a gente chama de audição artificial, são dois problemas clássicos que a inteligência artificial ela tem se beneficiado bastante desses avanços, dessas tecnologias, que já são desenvolvidas há um bom tempo. Né? Hoje você já consegue conversar com um computador de uma forma bastante eficiente. Isso há 10, 15 anos atrás era completamente impossível. Você falava uma coisa e a inteligência artificial ela não conseguia sintetizar de fato as palavras das quais você estava falando. Imaginem só a complexidade que é uma máquina entender aquilo que uma pessoa com sotaque, somente no nosso país, que é enorme, o sotaque português e o sotaque brasileiro, né? Português de Portugal, português do Brasil. A inteligência artificial, quando ela identifica que é português, ela ainda tem que levar em consideração aspectos como esse. Isso a gente está falando sobre dois países, mas países como o Brasil, por exemplo, que tem uma série de regionalismos, existem as ênfases, né, em determinadas palavras que torna a compreensão, a transformação do áudio em texto de uma forma bastante complexa. Né? Às vezes nem a gente consegue entender o que os colegas de outros estados falam devido a esse tipo de ênfase. Então, um outro exemplo que a gente pode dar em relação a esse reconhecimento de padrões sensoriais é o reconhecimento facial. Nossa, o reconhecimento facial ele mudou bastante, ele está muito eficiente. No rosto, né? Logo no início, não sei se vocês chegaram a testar, os primeiros telefones que vinham com reconhecimento facial, a gente colocava uma foto na frente e aí ele desbloqueava. Alguém chegou a testar isso em algum telefone? Ouviu falar disso? Dessas falhas? Alguém Nunca vi, não, professor. Ver se eu acho aqui falhas no reconhecimento. As primeiras versões de Android, do Galaxy, era terrível. A gente colocava uma foto e eles desbloqueavam assim uma boa, com tranquilidade. Ele vai abrir aqui pra gente. Ó, ele vai. A gente pode ver que é um Galaxy antigo, esse Galaxy Next. É um telefone bastante antigo, né? E aí ele tem uma foto aqui de uma pessoa e ele vai desbloquear esse telefone por meio dessa foto. Ou seja, um negócio bastante ridículo, né? Diga-se de passagem. Vou voltar aqui. Nossa. Então, mas isso, lógico, esses sistemas, principalmente sistemas que levam em consideração a heurística, eles são bastante fáceis de serem burlados, né? Esses sistemas, eles são sistemas que, inicialmente, eles têm uma margem de erro muito alta e, com o tempo, com a identificação dessas falhas, essas falhas vão podendo ser corrigidas e, a partir daí, levando essas tecnologias a patamares mais interessantes em relação a falhas. A exemplo disso, a gente tem um sistema, o Face ID, do reconhecimento facial da Apple, né? Do iPhone 10. A taxa de falso positivo, que a gente chama taxa de falso positivo, é uma situação em que uma pessoa incorreta, ela é identificada como uma pessoa correta, ou seja, como a dona daquele aparelho. Inicialmente, hoje, na verdade, ela é de 1 em mais de 1 milhão de identificações. Ou seja, para ela poder errar uma vez, ela tem que olhar, por exemplo, 1 milhão de pessoas para ele errar uma vez.
Então já é um número bastante alto, mas inicialmente não era assim. Inicialmente, esse sistema da Apple, ele girava em torno de 1 para 50 mil pessoas, ou seja, 50 mil tentativas. Então a gente percebe que o salto no melhoramento desses dispositivos de reconhecimento facial levam a patamares de utilização bastante interessantes. E como isso acontece? Tentativa e erro, né? São identificados os erros. O comércio, pessoal, ele é muito voraz em relação ao tempo de implantação das tecnologias. Não é à toa que os telefones, as empresas de fabricação de telefone, elas lançam telefones todo ano. Por quê? O tempo todo eles estão pesquisando como fazer alguma coisa melhor, porque isso vende, novidade ela vende. O problema é que para os estudiosos, para os pesquisadores, essa corrida pela tecnologia atrapalha a questão dos testes. Há bem pouco tempo atrás, acho que foi o Note 9, o Note 9 explodia, né? O telefone Note 9, acho que foi o Note 9. Ele simplesmente explodia. E isso fez com que as operadoras de empresas aéreas, inclusive, proibissem o Galaxy Note 9 de embarcar nos aviões. Era completamente proibido essa possibilidade. Isso aconteceu por quê? Falta de testes. Essa quantidade de testes, que às vezes não é respeitada, faz com que os sistemas, os aplicativos, os gadgets, eles vão para o comércio para ser vendidos com problemas sérios. E às vezes não. Ouviram falar desse problema no Note 10? Oi. Mas no caso esse problema não seria referente a algum gerenciamento de software, não? Do carregamento do equipamento ou da economia da bateria, alguma coisa desse tipo? O que acontece? O que eu quero explicar é que muitas das vezes as tecnologias elas não são respeitadas à fase de teste, independente se é software, hardware ou uma inteligência artificial. A pressão, o apelo comercial faz com que aquilo seja lançado comercialmente sem todos os testes devidos. Entendeu? Às vezes acontece com a parte do hardware, como foi o caso da bateria do telefone, do Note 10. Às vezes acontece com o software. O software, por exemplo, a gente já cansou de ouvir falar que o Windows foi lançado e uma semana depois foi lançado um package para poder corrigir uma série de problemas. Aí tu vira e, pô, mas eles acabaram de lançar, como é que o cara já vai lançar um pacote de recuperação de falhas, se eles acabaram de lançar? Por quê? Não foi respeitado o prazo total de necessários, mínimos, porque o comércio, o valor de lançamento dá uma pressão muito forte para que seja lançado, por uma série de questões de fatores comerciais. Certo, meu povo? Professor, Oi, Renato. no caso é como se ele fosse lançado uma versão beta do sistema, no caso? O problema é que isso não soa muito bem, né? Por exemplo, uma empresa como a Microsoft, uma empresa como a Apple, eles não vão lançar versões betas, porque o que é lançar uma versão beta? Uma versão beta é lançar uma versão que ainda não está pronta. Como é que eu vou vender uma coisa que não está pronta? Como é que eu vou ganhar dinheiro em cima? Como é que eu vou exigir do meu cliente que vai pagar 8 mil, 10 mil reais no iPhone 11 para uma versão beta do telefone, do hardware ou do software? Não existe, entendeu? Não existe essa possibilidade. Quando eles lançam já de fato. O ideal seria lançar uma versão beta de teste para um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas utilizar aquilo dali durante 3, 6 meses e serem identificados todos os problemas, corrigir os problemas para lançar a última versão. Normalmente eles fazem assim. O problema é que conseguir fazer isso é tudo muito complexo, porque quanto é que se alguém sabe, por exemplo, que tu é uma das pessoas que trabalham com a análise da versão beta, né, do iPhone, quanto é que a Samsung poderia te pagar para poder te corromper?
milhão de reais, 10 milhões de reais para poder descobrir todos os segredos da novidade da Apple, para poder eles lançarem alguma coisa antes. Então, é um cenário todo muito complexo, um cenário realmente de guerra entre na busca pela essa hegemonia da fabricação dos telefones, pelo topo, né, da quantidade de telefones que é vendido. Beleza, Renato? Entendi, professor, entendi. Obrigado. Não sei se eu consegui responder a pergunta, porque às vezes a gente acaba puxando uma situação da outra a outra, mas se eu não respondi, tu pode reperguntar que eu tento organizar de novo. Não, tá certo, entendi sim. Então, o terceiro e último problema clássico, né, é a questão da linguagem natural. Esse problema clássico, ele é clássico porque desde o início da computação, a ideia é que você converse com a máquina e ela lhe responda dentro de um contexto de natureza comum para o cliente, né, para o usuário. Então, a inteligência artificial, ela sempre foi estudada com esse objetivo de interagir com a linguagem humana de forma cada vez mais eficiente. Isso já tem acontecido, né? Em especial, os computadores, o grande problema é eles conseguirem um significado que a gente chama de não ambíguo, ou seja, entender exatamente aquilo que você está tentando dizer. Muitas vezes a gente explicando para uma outra pessoa não entende aquilo que a gente está falando, que dirá a máquina, né? E essa busca, ela tem o princípio clássico no mapeamento da linguagem computacional, ou seja, a transformação da linguagem natural para a linguagem computacional. E essa solução, ela é um problema, ela soluciona esse problema clássico em relação à linguagem natural, né? Então, essas linguagens de programação, de forma geral, elas são constituídas das gramáticas. Vocês já programam algumas linguagens e a gente tem situações de gramáticas bastante simplificadas para a inteligência artificial. Um exemplo que a gente dá e que é utilizado de forma muito didática é o Prolog. O Prolog já é bastante antigo, uma linguagem de programação altamente simples, com uma gramática altamente simples, que a gente utiliza para a linguagem de programação para o desenvolvimento de inteligência artificial. Ela é bastante conhecida e ela permite a gente passar desse processamento simples, dessa gramática simples, para um processamento mais complexo. Porém, já desde 1990, as coisas têm mudado. Com quê? Com o desenvolvimento das redes neurais. Com as redes neurais, a ideia da organização da programação clássica, a exemplo da linguagem Prolog, ela foi deixada um pouco de lado. Então, mas de forma didática, quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais na programação de inteligência artificial, sempre começa pelo Prolog para poder entender a expansividade e todas as possibilidades que a inteligência artificial proporciona de forma didática, e depois começa a estudar as redes neurais. Como exemplo do processamento de linguagem natural, a gente tem os diversos chatbots ou os diversos assistentes, como o Cortana, agora do Windows, né? A gente tem o Google Now ou o OK Google, né? Se a gente falar um pouquinho perto do telefone, ele já consegue captar ali e identificar de forma bastante eficiente. Até quando a gente nem fala com ele, ele já está querendo responder. Então, o processamento de linguagem natural hoje atingiu patamares para a identificação da voz humana de forma bastante eficiente. E hoje já está bastante comum, né? Em tudo quanto é tipo de smartphone, normalmente já tem esse tipo de aplicação, esse tipo de inteligência artificial bastante otimizada para fim de transmitir a captação da nossa voz e até a codificação dessas informações, dessas necessidades, por meio de buscas que são realizadas na nuvem.
Tanto é que, se você não tiver internet, não vai adiantar você tentar utilizar essa pesquisa do Google, esse assistente do Google, porque nada está sendo processado no seu computador, né? Essas pesquisas, elas são rapidamente enviadas para a nuvem, e de lá são extraídas informações e volta para a gente em formato de texto ou em formato da própria voz. Isso aí é uma tecnologia já bastante comum para o nosso dia a dia. Um outro problema clássico é a questão, um outro fator, né? Esses três foram os três problemas clássicos que a gente viu, né, da inteligência artificial. Agora, um aspecto que é bastante importante dentro da inteligência artificial, que a gente está vendo já também há algum tempo, é a questão do aprendizado, né? O aprendizado, para o aprendizado de máquina, ele é justamente aquilo que dá embasamento para toda e qualquer situação que leve em consideração a inteligência artificial. Por quê? O aprendizado de máquina é que possibilita a máquina dimensionar um problema a cada novo aspecto que é apresentado. Então, para cada novo elemento, ou um conjunto de novos elementos, existe toda uma ressignificação das possibilidades das soluções. Então, dada em consideração essa natureza que a gente chama de natureza heurística, né, dessa necessidade de construir uma solução a partir desses incrementos anteriores, todas as soluções de inteligência artificial as mais eficientes, devem levar em consideração esses aprendizados que são fundamentais para poder trazer ou proporcionar soluções mais interessantes. Então, hoje em dia, a gente tem um enfoque, né, a gente já estudou um pouco sobre o enfoque simbólico. Hoje em dia, esse enfoque simbólico ele tem sido substituído pelos enfoques que a gente chama de subsimbólicos, que os enfoques subsimbólicos, que a gente também já estudou, eles surgiram a partir da década de 90 com a criação das redes neurais, com a implantação das redes neurais. Então, o Prolog ele veio ali com uma situação de a rede simbólica, né, com os enfoques simbólicos, porque ele somente utilizava símbolos, e esses símbolos eles organizavam em regras, e a partir daí se tinha determinadas soluções. As redes neurais não, ele começa a pesar os elementos, levando em consideração tudo aquilo que já se teve de soluções anteriores, e não somente as regras clássicas pré-estabelecidas, assim como funcionam os nossos neurônios. Nos nossos neurônios, a gente vai deixando de acreditar em algumas coisas e acreditando em outras, ou seja, algumas coisas para a gente passam a ser verdade e as outras passam a não ser tão verdades, a partir que a gente tem mais experiências, a partir do momento que a gente tem experiências novas. O tempo todo a gente vai mudando sobre os nossos conceitos, sobre aquilo que é válido, aquilo que não é válido, aquilo que a gente acha que é verdade, aquilo que a gente acha que é importante. Então, isso é uma condição heurística que é proporcionada pela questão da organização neural do nosso cérebro, que leva em consideração, se a gente fosse transformar isso para a computação, sobre um método subsimbólico, ou seja, está além da matemática do símbolo, da organização do símbolo. Um exemplo clássico da aprendizagem de inteligência artificial, que a gente pode dar também que tem no nosso livro, que é algo que a gente já utiliza bastante, é o Kictape da Apple, né? Ou que também tem no Google e na maioria das ferramentas. Quando a gente começa a escrever nos nossos smartphones, a gente percebe que ele dá sugestões de palavras do que pode ser aquela palavra, né? Hoje, até no Gmail, já existem ferramentas que ele vai tentando completar a palavra ou vai te sugerindo a próxima palavra, né? Que a gente chama do assistente. Então, como é que ele sabe sobre isso? Ele vai aprendendo a forma como você se comunica e observa a frequência que você utiliza uma palavra após palavra. E a partir daí ele leva em consideração esse aprendizado para poder te sugerir a possibilidade dele acertar a nova palavra que vai vir após essa palavra que você está escrevendo. Isso só é possível depois que ele observa você a escrever
a um certo tempo, né? Quando você pega um aparelho e vai logo começando a escrever, ele não vai te dar sugestões bem interessantes, ele vai dar sugestões gerais. Mas a partir do momento que você começa a escrever bastante em um dispositivo que tenha esse tipo de assistente de texto, e esse assistente de texto tem uma inteligência artificial com característica no aprendizado, você vai perceber que as possíveis soluções, as possíveis sugestões, elas são muito mais assertivas. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Essa aula de hoje, ela é uma aula bastante, como posso dizer, contextualizada, né? Ela nos dá uma visão abrangente sobre minúcias e detalhes de como a inteligência artificial ela está organizada, levando em consideração problemas e suas soluções. Tem algum problema clássico que vocês imaginam? Aí eu perguntando para vocês, existe algum problema clássico que vocês imaginam que possa ser utilizado na inteligência artificial, do qual eu não citei aqui? Lá no nosso livro ele citou mais um, ele deu um pequeno destaque sobre um outro tipo de problema que não chega a ser um problema clássico, mas é um problema que a inteligência artificial é bastante aplicada. Alguém lembra qual foi? Alguém lembra qual foi? Alguém deu uma lida no material e é levado em consideração, fora os problemas clássicos que eu já citei, o livro cita mais uma situação clássica que a gente pode utilizar a inteligência artificial. Beleza. Então, um outro problema, pessoal, que de bastante destaque, que é utilizado de forma bastante eficiente, que na verdade não chega a ser um problema, mas é uma aplicação, é o uso da inteligência artificial em jogos de computador. Por que em jogos de computador? Em jogos de computador porque hoje os jogos de computador, eles têm, normalmente você tem que solucionar problemas, e esses problemas às vezes é matar um monstro, um zumbi, ou atacar um oponente, e esses oponentes eles têm que se comportar de acordo com o teu comportamento. Então, de acordo com o comportamento do ser humano. Então, a inteligência artificial ela tem que analisar o teu comportamento para poder ela conseguir fazer com que você não ganhe o jogo. Então, os jogos de computador, a gente tem esses componentes, tem esse aspecto da tomada de decisão, ele é fundamental para que o computador tenha o jogo tenha algo bastante interessante, como se você estivesse trabalhando realmente com uma outra pessoa, como se você estivesse guerrilhando com uma outra pessoa. Então, esse outro elemento, essa outra pessoa, leva em consideração um comportamento inteligente, senão o jogo se torna um jogo chato, né? Ao ponto de que a própria máquina do jogo, ela começa a guardar a memória sobre qual golpe você utiliza, qual estratégia você mais utiliza. E aí as coisas começam a se tornar cada vez mais difíceis para os jogadores humanos, porque as máquinas começam a tornar o teu comportamento mais previsível. Isso dado justamente devido à questão do aprendizado computacional. Alguém joga aqui algum jogo, pessoal? Que tem inteligência artificial, que você nota essa evolução? Professor, eu joguei muito, foi Battlefield. E aí, tu percebeu que existe alguma coisa do tipo, Renato? Rapaz, assim, hoje a gente consegue perceber, né? Porque a inteligência artificial tá entrando hoje praticamente na nossa cabeça, né? Com relação à disciplina. E antigamente a gente não tinha essa noção, né, no caso. Isso. A inteligência artificial ela está e cada vez mais presente, e daqui para frente ela vai estar cada vez mais, né? Já estão nos carros, já está no nosso telefone. Não tem por que não ir para dentro das nossas casas, para geladeiras, para os micro-ondas, para coisa do tipo. Por exemplo, olha como seria interessante, por exemplo,
a gente desenvolveu um micro-ondas que ele pudesse identificar o que é aquele elemento que tu está colocando dentro dele, ele identificar o peso, a dimensão, saber exatamente o que é aquilo dali, e tu simplesmente colocar ele dentro do micro-ondas e falar, eu quero muito quente. E aí a máquina ser capaz de perceber tudo que está ali e aquecer de uma forma muito quente, mas sem queimar, sem tu precisar fazer mais nada. Né? Agora, o que é o muito quente? Depende. Né? O muito quente, se tu for esquentar muito uma pipoca, ela vai queimar. Mas se tu tem uma tigela muito grande de líquido, ela vai passar mais de 2 minutos. Mas se for um queijo e passar 30 segundos, vai queimar o queijo. Então, a inteligência artificial ela teria que ser capaz de identificar todas essas variáveis sobre tipo do produto, tamanho, formato, peso, a consistência e o teu objetivo, porque às vezes o objetivo pode ser só esquentar ou colocar para ferver, ou então colocar para queimar, se for o caso, sei lá. Então, isso é bastante interessante, né? E a quantidade de possibilidades da aplicação da inteligência artificial, o que vai definir é o apelo econômico. Então, vocês que estão estudando inteligência artificial, da parte de computação, da parte de engenharia, automação, controle e automação, tem a possibilidade de buscar comercialmente aplicações que possam tornar a vida de vocês bem mais fáceis, né? Afinal de contas, a gente tem que acreditar que podemos sim criar soluções bastante interessantes, comerciais, que podem nos deixar ricos. O cara que criou o Instagram era brasileiro. Sabiam disso? Já tinham ouvido falar dessa história? Que o dono do Instagram era brasileiro? Professor. Na verdade, você já tinha falado pra gente no início, acho que em sala ainda de aula, quando a gente estava em sala. Criador do Instagram. Olha ele aí. Mike Kremer. Um engenheiro de software empresário brasileiro, mais conhecido como cofundador do Instagram. Diz que o cara vendeu o negócio por $1 bilhão, bicho. O que ele fez? Uma cópiazinha vagabunda do Facebook. Com quantos anos? 24 anos. – 24 anos de idade, cara. E aí vocês podem perguntar, porra, mas ele foi burro porque ele vendeu. Rapaz, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter sensibilidade, tem que ter humildade e saber até onde vai a nossa capacidade de dominar as coisas. Se esse cara não tivesse feito isso, sabe o que eles iam fazer? Eles iam fazer que nem fizeram com o Snapchat. Ouviram falar o que eles fizeram com o Snapchat? O Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook. O dono do Facebook não só. $1 bilhão. Foi o seguinte, o Snapchat ele tem tem a ferramenta foi o Snapchat que inventou esse negócio do Stories, né? De aparecer lá e passar 24 horas e sumir, e de mandar foto e a pessoa do Stories, né? Beleza. Essa questão do Stories, o Mark Zuckerberg foi lá e disse assim, rapaz, me vende teu Snapchat, olha, eu vou te pagar tantos milhões de dólares pela empresa e tal. O cara falou, não, eu não vou te vender não, até doido, quer comprar minha empresa vai ser um sucesso total no mundo, eu vou conquistar o mundo, não sei o que e tal. Aí disse, tá bom. O que ele fez? Não comprou mais, copiou todos os recursos e colocou esse mesmo recurso no Instagram, no Facebook. Pronto, ele copiou e ficou por isso mesmo. Ele simplesmente copiou um recurso e o Snapchat começou a ir
caindo cada vez mais. E era isso que ele ia fazer com o Instagram se ele não tivesse vendido o Instagram. Ou seja, a empresa estava no auge, no Snapchat. Dali, depois que o Facebook, ele não aceitou ser comprado pelo Facebook por bilhões de dólares também, não aceitou ser vendido. E aí a empresa foi só perdendo mercado, perdendo. Agora, certamente, ela não vale mais aquilo que valia antes deles tentarem comprar. Aí, ó. Google teria oferecido 30 bilhões para comprar Snapchat. Ó, depois que o Facebook clonou as funcionalidades do Snapchat, praticamente todos os seus grandes aplicativos sociais caíram no esquecimento. Ou seja, se lascaram-se. Então, tem que ter a humildade de dizer assim, rapaz, eu não vou conseguir elevar mais esse negócio a nível mundial. Eu não vou ter perna, eu não vou ter conhecimento, eu não vou ter investidor, eu não vou ter equipe para isso. Né? Passa para frente, pega teus bilhões de dólares e fica com eles, vai investir em outra coisa, vai criar outras coisas que vai ser mais rendável, né? Rentável para vocês. Então, esse tipo de situação é um tipo de situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Criar uma tecnologia desse porte não é algo impossível. A gente tem só que acreditar e o próprio Pitágoras, todo ano, os alunos do Pitágoras, eles registram patente de algum tipo de aplicação ou algum tipo de tecnologia. Cadê, meu Deus? Certo, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui. Agora a gente vai falar sobre a consciência e a superinteligência, que acabou ficando com o nome de Alexa. Que não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre a consciência e a superinteligência, né? Então, o que é a consciência, né? Quem assistiu aí o filme Ex Machina, que eu indiquei lá no Netflix, quem não assistiu, é bastante interessante, é muito válido aí nesses momentos de quarentena, como um foco, um filme de referência. Então, a consciência, a gente definir essa consciência artificial, a gente define ela como sendo uma presença da característica da consciência encontrada nos seres humanos. Então, é uma característica humana. A consciência é uma característica humana. Mas o que é a consciência? O nosso autor ele fala que a consciência é justamente a capacidade do indivíduo de observar e reconhecer os próprios pensamentos e as próprias ações. De maneira simplificada, a nossa capacidade de sabermos sobre o que estamos pensando e sobre como estamos agindo. Então, teve um experimento que a gente já deu uma estudada aqui na nossa aula, que foi do quarto chinês, o experimento mental, né, do quarto chinês de Silo, em 1980, que ele definiu a IA forte e a IA fraca. A gente viu lá na primeira unidade desse livro. Depois teve um outro estudioso chamado Boyles, em 2012, que ele constrói sobre esse tipo de conceito, o conceito da consciência artificial, também chamada de CA. Então,
O Searle falou sobre a IA forte e a fraca, e o Borler veio e complementou com a consciência artificial forte e a consciência artificial fraca, né, que é praticamente a mesma coisa, mas que leva em consideração o quanto que a máquina sabe sobre si. Então, nesse caso, o Bolle ele argumenta que ambos os conceitos eles se correlacionam e se misturam, né? E aí fica mais a critério da questão da ciência filosófica, da filosofia de forma geral, distinguir a representação de um e de outro, ou seja, se a máquina realmente tem consciência ou não. Porque consciência é um aspecto muito ligado a um comportamento humano, né? Saber aquilo que você está fazendo, com quais objetivos, levando em consideração suas ações, levando em consideração o reconhecimento. Se você consegue se reconhecer que aquilo que está sendo feito é você que está fazendo e por que você está fazendo, né? Então, de fato, isso é uma questão mais filosófica do que computacional, mas é algo que é estudado em inteligência artificial e citado nesse filme com bastante propriedade, com bastante abrangência, levando em considerações exemplos bastante interessantes. Então, as atuais soluções de inteligência artificial, eles não nos deixam dúvidas que a consciência ela não é necessária. Por exemplo, tem inteligência artificial no assistente do Google, mas ali existe uma consciência computacional, existe uma consciência que o Google sabe que ele existe? Não. Então, a consciência artificial fraca, ela atende às nossas expectativas para a maioria das situações. As situações mais comerciais, por exemplo, a inteligência artificial que hoje está num carro, a inteligência artificial que está no reconhecimento facial, ela não precisa saber que ela existe e por que ela está fazendo aquilo. Nem por isso ela vai deixar de ser uma inteligência artificial. Mas a consciência artificial forte, ela prevê, sim, a questão da auto-identificação, levando em consideração como um ser que altera o ambiente com propósitos específicos. E todo esse aspecto, né, é um aspecto que a humanidade e a ciência, como a ciência, a humanidade, quando eu falo humanidade, estou me referindo à ciência computacional, aos cientistas computacional, à sociedade computacional, ela ainda busca atingir, que ainda não aconteceu. Mas dessa forma que acontece na maioria das ciências de ponta, né? Você planeja, você almeja, você vê todos os aspectos, você tenta identificar o problema como um todo para poder tentar solucioná-lo. Mas para que a gente vai desenvolver uma inteligência artificial com consciência? Qual é o propósito disso? Alguém lembra quando leu lá o livro qual é o propósito de desenvolver a inteligência artificial consciente? O autor lá citou 3 aspectos. Quais foram? O primeiro aspecto, pessoal, é que a consciência torna as nossas ações mais eficientes, né? O fato de a gente se identificar como um ser que interage com o meio e a gente tem uma consciência de que isso é bom ou ruim, a gente acaba tentando aperfeiçoar as nossas ações de interação com os nossos objetivos com o meio. E isso é baseado a partir da consciência de quem sou eu, aquilo que eu faço e por que eu faço. Que esses são os pilares da consciência como um todo. Beleza, meu povo? Tá tudo tranquilo?
aí em relação a esses aspectos, está muito complexo. Beleza. Deixa eu ver quantos já nós somos. Somos 16. Beleza. Pessoal, faltou uma partezinha da aula passada, eu lembrei agora há pouco, que a gente acabou não falando na aula passada sobre busca heurística. A gente acabou falando somente sobre a busca por profundidade e a busca por extensão. A gente fez a atividade, foi essa atividade aqui, né, das 3 ordens, e eu acabei falando sobre a busca heurística para vocês. E ela é bastante importante e interessante porque a gente... Oi, pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Isso é... Pode seguir, professor. Pode continuar. Tranquilo. Só. Beleza, Denis. Então, o que é a busca heurística? A gente já ouviu falar dessa palavra várias vezes aqui, a gente já conversou várias vezes sobre a questão heurística, né? Então, ela é baseada em um processo de análise dos nós, aqueles nós que identificam determinadas situações, mas levando em consideração que a cada nó que existe uma identificação, que existe um reconhecimento, a busca que está procurando por uma solução, quando visita aquele nó, ele se reprograma. Então, ele faz uma ressignificação de todo o seu conhecimento até aquele momento. Por exemplo, digamos que eu tenho aí os estados do Nordeste, né? E aí eu quero percorrer os estados do Nordeste, levando em consideração a identificação da melhor rota turística para conhecer cachoeiras. E aí eu vou no primeiro nó, vou sair do Maranhão. Aí no Maranhão eu vou dar um peso. Pode olhar, o Maranhão, ele é um estado que tem bastante cachoeira. Vou passar agora para o Piauí. Então, em relação ao Maranhão, em relação ao Piauí, quem é que tem mais cachoeira? Então, eu conheci um segundo nó, que foi o Piauí. Para o meu objetivo geral, que é traçar uma rota de cachoeira, quanto o Piauí está influenciando em participar ou não? Quem é que está no topo entre o Maranhão e o Piauí? E aí eu faço uma ressignificação do conhecimento que eu já tenho. E aí vem o próximo estado, o Ceará. Então, eu já tenho conhecimento sobre as coisas que acontecem no Maranhão em relação ao objetivo, que são as cachoeiras, agora no Piauí, e conheci agora o Ceará. Desses 3 estados, qual é o que tem o maior peso? O Maranhão ele caiu um pouco porque o Ceará tem cachoeiras, sei lá, mais altas. Então o Maranhão caiu, perdeu um peso para mim, porque eu conheci um novo nó, nesse caso um novo estado, em que esse estado ele tem um peso maior, então ele tem uma ressignificação do meu entendimento, foi feita uma ressignificação do meu entendimento que eu tenho até agora. Então, quanto mais informações eu vou adquirindo sobre o problema, ou sobre os elementos do problema, no caso, esses elementos do problema são os estados, eu vou dando um peso diferenciado para aquelas outras situações da qual eu já tenho entendimento, levando em consideração justamente o meu objetivo, que nesse caso eu coloquei uma rota de turismo para conhecer as cachoeiras, mas poderia ser, por exemplo, um objetivo de um turismo gastronômico, né? Quais desses estados, qual é a rota que eu vou fazer para poder conhecer os melhores locais que tenham melhor rota. Eu só posso, depois que eu tiver conhecimento de todos os estados do Nordeste, eu vou criar uma rota, mas tem que ser somente 3 cidades. Quais vão ser? Eu tenho que conhecer todas elas para poder dizer quais delas é que vai atingir o meu objetivo de forma mais eficiente. Então, a busca heurística, diferentemente das buscas por extensão e por profundidade, ela
leva em consideração justamente esse mecanismo da estrutura interna que a gente já conheceu e que está lá armazenada nas visitas anteriores. E que cada nova visita, ela restabelece uma ressignificação sobre aquilo que já existe de conhecimento que eu tenho. Ou seja, a minha verdade sobre qual a rota tomar, ou qual melhor decisão tomar, ela muda a cada nova informação. Isso é a busca heurística. A gente já viu que anteriormente, esses problemas de natureza heurística, eles são diferentes dos métodos determinísticos, né? Ou seja, não são problemas fáceis, normalmente as buscas heurísticas não são problemas fáceis de serem resolvidos. Os problemas mais fáceis são os problemas determinísticos, né? Como jogos de dama, por exemplo, até mesmo jogos de xadrez a gente pode utilizar uma busca por profundidade ou uma busca por extensão. Os problemas heurísticos, eles normalmente são utilizados de forma mais complexa, como um processo, por exemplo, que leva em consideração o ajuste de uma estrutura interna, que ele vai aumentando ou diminuindo a quantidade de informações a cada nova informação que é inserido nessa estrutura. E aí, se a cada nova informação que é inserida na estrutura, ele leva em consideração, ele muda de opinião, ele está fazendo o quê? Aprendendo. Que aí vem a questão do aprendizado de máquina, né? Que a gente já tinha falado, a gente falou já hoje sobre o aprendizado de máquina. Então, ele vai aprendendo ao longo desse caminho, né? Então, a busca heurística, a árvore, ela é visitada em uma ordem determinística, mas a cada nova folha, a cada novo estado, a cada nova situação, as coisas podem mudar. As buscas heurísticas, elas dependem de 3 fatores, né, para a gente poder considerar a aplicação da busca heurística de forma eficiente. O primeiro fator é a complexidade da árvore. O segundo fator são as regras que formam os nós das árvores. E o terceiro fator é a eficiência do algoritmo de busca heurística, né? Vou falar de cada um deles para a gente poder entender aí como é que a busca heurística ela funciona. Então, a complexidade da árvore. O que é a complexidade da árvore? Pode ser uma árvore ou um grafo, né? A gente viu que a gente estuda as buscas por meio da transformação de um determinado problema, que aí pode ser um jogo de xadrez, pode ser a busca por uma rota de turismo das cachoeiras, e aí a gente cria as árvores, né? Essa árvore, a árvore pequena, normalmente ela vai gerar menos visitas para se chegar até uma determinada situação. Uma árvore também ela pode ser podada, né? Ou seja, se a gente identificar que aquela folha, por exemplo, a gente identificou um estado que aquele estado ele não tem nenhum tipo de cachoeira, então a gente desconsidera ele. Eu passei pelo estado, sei lá, eu fui na Bahia, não tem nenhum tipo de cachoeira. Eu fui em Pernambuco, também não tem cachoeira. Então, para a minha busca heurística, se é zerado aquilo dali, eu já desconsidero aquela informação. Então, aquilo dali nunca vai fazer parte de uma solução, passar por ali. Porque o meu objetivo é justamente chegar a uma situação, a uma rota mais eficiente de acordo com o meu parâmetro. Então, a busca heurística, ela dá essa possibilidade de você desconsiderar determinadas informações. Isso vai variar de acordo com a complexidade dessa árvore. Outro fator que depende a busca heurística é justamente as regras e os nós que formam a árvore. Ou seja, toda vez que a gente vai contextualizar um problema real e passar esse problema real para uma árvore, existem determinadas regras naturais ou regras, por exemplo, de um jogo de damas, que um jogo de damas ele é relativamente simples e ele só forma árvores binárias, né? Então, essas regras, elas vão influenciar diretamente como a busca heurística vai
solucionar o problema. Isso porque a regra, por exemplo, de xadrez são regras muito mais complexas. Então, as regras complexas de um jogo de xadrez vai gerar uma árvore mais complexa. As regras naturais do jogo de damas vai gerar uma situação mais simples de ser analisada. Então, o que vai influenciar a busca heurística também são as regras que formam a complexidade dessa árvore que vai ser analisada. E, por último, a gente tem a eficiência do algoritmo de busca. Então, o conjunto de regras que decide qual o próximo nó a ser visitado com base no reconhecimento agregado sobre a árvore. A gente viu lá na busca por profundidade que existe uma regra de a gente ir cada vez mais para o fim da árvore, ou no caso, até chegar na folha. Esse é o nosso objetivo, chegar até na folha. Já a busca por extensão, ele percorre lateralmente as possibilidades, ou seja, ele vai percorrendo a árvore de forma lateral. Então, existe uma decisão. Na busca heurística não funciona assim. A busca heurística, ela decide para qual caminho vai ser analisado, se vai ser o caminho A ou B, de acordo com informações que ela detém sobre aquilo que ela já tem na base de dados e aí, novas informações que ela acabou de adquirir. Porque, como eu expliquei para vocês, a busca heurística ela nos permite uma reanálise de nossas verdades a cada nova informação. Então, isso, a exemplo da busca heurística, a gente tem técnicas, métodos, chamado minimax e max-min. No caso, o max-min, o minimax é uma decisão que ele sempre vai inclinar pelo valor menor de uma jogada que pode ser do oponente, levando em consideração o universo de possíveis jogadas, né? A decisão é pelo valor mais alto que o jogador pode ter certeza de obter sem conhecer a jogada que será feita no caso do oponente no jogo. Então, existem diversas técnicas que são desenvolvidas para poder se chegar a esse tipo de solução da busca heurística. Então, eu vou deixar uma atividade para vocês para a próxima aula, que ela vai valer 200 pontos. Não é preciso entregar nada escrito, vocês vão fazer só vão pesquisar e apresentar na próxima aula, explicar como é que funciona o Minimax, o Max-Mini, o Gulosa e o A-Estrela, que são atividades de busca heurística. Pessoal, é bastante simples, não tem nada demais. Vocês vão formar 4 equipes, vocês podem fazer o print aí da tela. Dia 19, que é a próxima aula, eu dou 15 minutinhos para cada equipe apresentar. E aí, nesse mesmo momento, eu lanço logo esses 200 pontos para vocês. Quando a gente terminar aqui na aula, eu vou colocar Minimax. Aí, cada equipe vai se organizando lá debaixo do nome do assunto. Minha equipe vai ficar com Minimax. Aí você vai colocar o nome da equipe lá debaixo de Minimax. Eu primeiro vou colocar essas informações lá. E aí, depois vocês entram com o nome dos elementos de cada equipe. Beleza, senhores? Tranquilo, professor. Certo. Então, isso foi só a finalização do conteúdo da aula passada, que ficou pendente. Deixa eu só verificar aqui agora onde foi que a gente parou aqui no livro. Não deu tempo de preparar todos os slides. O que a gente já tem aqui no livro para poder finalizar é falar sobre as limitações da inteligência artificial. Pessoal, o que é a limitação da inteligência artificial? Ela está associada diretamente à incapacidade que nós temos em transferir o problema para um contexto virtual. Esse é o principal, ou seja,
mundo real versus mundo virtual. Então, se você não consegue designar para a máquina os problemas de forma eficiente, a máquina não vai conseguir te dar soluções de forma eficiente. Se você não conseguir desenvolver agentes inteligentes que vão poder analisar o ambiente, você não consegue obter soluções eficientes. Por que que num jogo de xadrez a gente consegue soluções interessantes por meio de inteligência artificial? Porque é um mundo completamente controlado, onde as regras são bastante nítidas, cada elemento funciona de uma determinada forma, apesar de haver bilhões de possibilidades de posição para cada situação. Ou seja, a ordem dos movimentos ela é imprevisível. E aí entra a inteligência artificial. Mas isso tudo é viável porque tem um número limitado, uma situação inclusive simplificada sobre as possibilidades que podem ocorrer quando a gente está modelando esse universo, o universo desse problema. Então, se a gente consegue formalmente mapear um problema, a gente consegue solucionar ele de forma bastante eficiente com a inteligência computacional. Agora, se você não consegue levar em consideração situações, você não consegue modelar a situação computacionalmente, você não vai conseguir uma solução computacional para poder realizar a implantação da inteligência artificial. Então, o nosso autor também ele falou sobre generalização. Alguém leu isso no livro sobre generalização? Que pudesse falar um pouco sobre o que entendeu sobre generalização nesse contexto, pessoal? Hein, pessoal? Alguém leu sobre generalização que possa versar alguma coisa sobre o que entendeu? Certo. A generalização é um fator limitante, pessoal, em relação à computação, à inteligência artificial, porque os problemas eles são específicos. Existem especificidades dos problemas que não podem levar em consideração a generalização. A solução de você matar a fome é você produzir comida. Você está generalizando uma solução. Não é só essa forma. Não é só isso, não é só você produzir comida e acabou. Você precisa produzir comida, distribuí-la de forma adequada, você precisa armazenar de forma adequada, você precisa saber de onde vêm os recursos, você precisa... Então, uma série de situações. E determinadas soluções, quando elas são implantadas em uma situação, elas funcionam bem. Mas se elas não, para contextos mais específicos, determinadas soluções, elas não se estabelecem como sendo soluções eficientes. Então, a generalização é um fator limitante. E aí a gente chega com o nosso último aspecto, falando sobre a realidade aumentada e a realidade virtual. Alguém já ouviu falar da realidade aumentada, pessoal? Estou desconfiando que vocês não estão lendo esse livro, meu povo. Vocês não podem Sim. querer... Professor, Oi, Renato. já ouvi falar, professor, mas inclusive um amigo meu que é engenheiro civil, né, ele estava me mostrando um projeto, realidade aumentada, só que eu não sei como é o funcionamento dela, entendeu? Certo. Professor, boa noite. Boa noite, Anderson. Eu já utilizei bastante já o Senai tinha um app, tá? E a gente utilizava como essas apostilas do curso técnico, né? Então, quando a Sim. gente tinha, por exemplo, uma esteira, e aí queria mostrar para o aluno essa esteira em funcionamento, com todos os sensores, aí pegava o celular, aí entrava uma ferramenta de realidade aumentada, colocava lá para o livro e ele conseguia expandir essa imagem e fazia o funcionamento disso, para poder observar. Certo, é um bom exemplo, sim, Germilson. Pessoal, a realidade aumentada, ela
é uma evolução da realidade virtual. O que é a realidade virtual? A realidade virtual é aquelas imagens que a gente observa onde tem elementos puramente virtuais. Então, nós temos aí os jogos, os jogos que simulam o ambiente natural são realidades virtuais. Ou seja, se você parar bem para pensar, a palavra realidade virtual, ela se contrapõe. Ou é real ou é virtual. Se é de verdade, não é virtual. Se é virtual, é porque não é real. Se você for parar bem para pensar. Mas o aspecto passa pela questão sensorial. Ou seja, ele te dá uma ideia de que aquilo que está sendo te apresentado de que forma? De forma virtual, ou seja, de forma não real, é de fato uma realidade. Então, a realidade virtual está associada à simulação de imagens de um determinado contexto, que existe ou não. Como, por exemplo, acontece muito na arquitetura e na engenharia, nas engenharias de forma geral, a criação de maquetes virtuais. Então, as maquetes virtuais, elas simulam como vai ficar um determinado projeto, ou como vai ficar uma determinada máquina, ou como vai se comportar, como vai ficar uma determinada ponte, um edifício e coisas do tipo. Então, aquilo ali são realidades virtuais. Beleza, então a realidade virtual, ela simula, ela nos dá a sensação de uma determinada situação, mas essa situação, ela é projetada por meios gráficos. Ou seja, se são por meios gráficos, a gente pode substituir essa parte gráfica por uma parte também chamada virtual, ou seja, que não é de fato real. E a realidade aumentada, ela tem um outro tocante. Qual é o tocante? Ela pega elementos virtuais e joga em cima de elementos reais. Então, obrigatoriamente, a realidade aumentada, ela tem que ter uma câmera, certo? Tem que ter uma câmera, porque a câmera vai capturar os elementos reais e jogar em cima os elementos virtuais. E a partir daí, a quantidade de aplicações e de possibilidades possíveis é uma coisa incrível, imaginária. O mundo ficou muito conhecido com realidade virtual na área de entretenimento a partir de um jogo chamado Pokémon GO, que nada mais, nada menos se tornou um sucesso mundial. E esse sucesso mundial, se alguém teve a ideia de pegar tecnologias que já existiram e juntar em um jogo. Por isso que eu explico para vocês que nós temos muita possibilidade de conseguir desenvolver soluções comerciais bastante interessantes. As tecnologias, elas estão aí para ser exploradas. Está faltando gente para explorar a tecnologia nas suas multi-aplicações. Então, jogos de realidade virtual já existem há décadas. A realidade aumentada também já existe há mais de 10 anos. E alguém simplesmente cruzou essas duas informações e criou um jogo que acabou se tornando um sucesso mundial. Quem fez certamente ficou milionário. O que eu quero dizer com isso é que muita coisa está ao nosso alcance. Então, para a arquitetura, por exemplo, você conseguir pegar uma imagem e colocar um elemento que não existe, né, um elemento virtual, dentro de um determinado ambiente, pode dar uma percepção para o cliente sobre como o ambiente dele vai ficar se ele comprar aquele determinado elemento. Aí a gente vê no nosso livro um sofá, né, sendo colocado aí em um determinado ambiente, não só sendo colocado no ambiente, quando a possibilidade também de a gente escolher a cor do elemento, né, desse elemento, no caso, desse sofá. A grande quantidade de possibilidades de a gente utilizar a realidade aumentada, ela é um negócio bastante interessante. Hoje em dia, no nosso próprio telefone, se você instalar o Google Maps,
você vai ver lá que tem um serviço de realidade aumentada que ele vai você liga a câmera, porque como eu falei para vocês, toda vez que tiver realidade aumentada tem que ter uma câmera envolvida pelo meio para poder pegar o ambiente e colocar o elemento virtual em cima deles. Consigo achar aqui para poder mostrar para vocês. O som está saindo aí para vocês, pessoal? Apareceu agora. Mas está saindo áudio para vocês, pessoal? Não. Não, Não. professor, só a imagem. Não saiu. Não, Então, o seu áudio. vou narrando aqui para vocês. Então, ele está mostrando aqui para a gente o Google Maps, qualidade de né? Identifica e aí o Google Maps vai dizer qual Professor, o áudio está muito Professor, seu áudio ruim, também não está chegando, seu áudio. Oi? Seu Oi, áudio Jair. está aqui na apresentação aí. Tá? Opa, então é porque deve estar os dois áudios juntos. Tá, então deixa eu parar aqui, peraí. Ó, tá conseguindo ouvir, Jairo? Sim, agora sim. Agora tá. Tá. Tá bom. Então pronto. Ó, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui é o Google Maps, pessoal. Não tem, né? Não tem nenhuma dificuldade de vocês acessarem depois para vocês darem uma olhada com mais calma. Então você colocou uma rota, localizou um determinado endereço e desse endereço ele vai te dar a opção de você utilizar o RA. Vai aparecer lá embaixo o RA. E aí você vai utilizando com a câmera ligada e ele vai te mostrando os elementos de realidade virtual, que são essas setas, né? Qual a direção que você deve seguir. Se você apontar o celular para um caminho que não é a direção, ele vai ficar mostrando para você um sinal de que você deve, para onde você deve ir. E embaixo, aqui mais perto do polegar do usuário, a gente identifica a rota ainda, né? Essa é a rota tradicional, esse é o mapa tradicional do Google Maps. Então, isso é um exemplo de realidade aumentada. Por que é realidade aumentada? Porque existe uma realidade da imagem real e em cima dessa realidade real existem os elementos virtuais. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui de RA bastante interessante para a gente olhar. Pokémon Go, que eu já falei para vocês. O exemplo lá do livro que o Germerson... Este é um resultado que encontrei na... Sai daí, Google. Google quer falar. E aí tem várias situações, né? Nesse primeiro aqui que a gente olha o motor, por exemplo, a gente consegue ali
ter acesso à parte interna do motor de forma virtual. A terceira imagem também. Existe também as propagandas de marketing, né? Então, tu baixa o aplicativo e aí aponta para um determinado elemento, do elemento de marketing que a empresa desenvolveu, e aí acontece de haver animações em cima daquela imagem real. Como, por exemplo, aqui no caso do BIS, está saindo aqui uns coelhinhos, né? A realidade aumentada sendo utilizada para arquitetura, né? A decoração de interiores, já mostrei para vocês. Supermercado aqui mostrando quais seções ou quais itens estão em promoção. Tem um bastante bacana, que é no shopping. Oi. Ele também pode ser também considerado como imagem aumentada na questão das câmeras cirúrgicas, que aparece lá no monitor e aí com a microcâmera ele consegue ver os órgãos, fazer as devidas cirurgias. Ela também pode ser considerada também como essa lente aumentada? Não. Se for, por exemplo, as cirurgias que já existem hoje em dia, que são as cirurgias com a biomedicina assistida, eles são robôs, de fato. O que acontece? Na verdade, o médico ele tem acesso a controles na mão dele, ele tem acesso a controles, e aí esse controle, esse robô, o médico não toca no paciente, quem vai tocar somente o robô, né? Então o robô obedece a todos os movimentos da mão do médico, a todos os comandos do médico, de forma real. E aí as câmeras que estão sendo colocadas dentro do paciente, por exemplo, para poder tirar uma próstata ou para poder tirar um cálculo renal, por exemplo, são imagens reais. E não existe elementos virtuais. Pode existir? Pode. De repente, a gente cria uma inteligência artificial que identifique células com câncer. Então, tu cria uma câmera, essa câmera ela vai percorrer o corpo da pessoa, e aí o médico que está analisando, está fazendo aquela consulta, vai poder ser assistido pela realidade, pela inteligência artificial, dizendo, médico, bem aqui tem uma célula cancerígena. Aí seria uma realidade aumentada, porque é uma imagem real com um elemento virtual. Não sei se era essa a situação que tu estava imaginando. Era mais ou menos, era mais ou menos isso, professor. Beleza. Esse aqui está na National Geographic, é bastante antigo, para você ter uma ideia, de 2011, mas ele é bem legal. Isso aí eles montando a estrutura. Vocês estão conseguindo ouvir direito? Sim, professor. Estão montando a estrutura, toda a realidade aumentada, pessoal. Tem que ter uma tela, tem que ter uma câmera. No nosso celular é mais simples, porque já vem com tela e já vem com câmera. Aí no shopping eles colocaram telão, que ia ser e colocaram uma câmera. A câmera no chão e as pessoas, que é realidade. E aí em cima do chão das pessoas, os virtuais. Tu tá cortando o áudio, professor. Vocês estão olhando aí os filhotes de dinossauro. Eles não estão lá, realmente. Como é que eles estão olhando para a tela? Estão olhando para cima. Mas eles estão interagindo com esses elementos. E eles estão na tela, sim. Professor, o áudio não está saindo aqui não, professor. Tá muito ruim o áudio.
Tá cortando. O início da chamada a tela aqui, né? Ó, pronto. Então as pessoas estão se vendo lá na tela, mas elas estão, além de se verem, que é a realidade, elas estão sendo filmadas, né, para poder mostrar na tela, e aí em cima dessa realidade são colocados esses elementos que já foram antes, previamente criados, e esses elementos eles podem haver uma interação desses elementos com os elementos reais, caracterizando aí claramente a inteligência, a realidade aumentada. Recentemente no Faustão ele estava fazendo muito isso, naquele show dos famosos, não sei o que dos famosos, alguma coisa assim. Quando a pessoa ia cantar, apareceu um monte de elemento virtual. Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês já viram algo do tipo. Aqueles elementos, eles são todos elementos baseados na inteligência artificial, na realidade aumentada. E onde é que está a inteligência artificial por detrás desse contexto? É o fato, por exemplo, desses bichinhos animais interagirem com as pessoas. Então, o computador consegue ver movimentos meio elementos, e aí, ó, e o bicho vai reagir. A inteligência artificial. Professor, seu áudio foi embora de novo. Óculos de realidade virtual, que nada mais, nada menos é um dispositivo que simula um ambiente visualmente descrito como não real, por meio do computador, e aí aqui já são exercícios, né? Aqui começa nossos exercícios do livro. Pessoal, alguma dúvida? Existe mais algo que eu possa tirar dúvida, ajudar vocês? Oh, não, realidade aumentada. Certo, então, pessoal. Eu vou só, então... Luana, tudo certo aí, Luana? Tudo certo, professor. Só preciso ser adicionada no grupo. Alguma coisa além da última atividade da aula passada? A gente tem que ir tentando solucionar nossos problemas aí que a gente possa vir a ter, que os nossos prazos estão, nosso tempo está começando a se encerrar, e aí qualquer tipo de problema vamos partir para resolver. Estou à disposição de vocês. Agora eu vou então colocá-lo no nosso WhatsApp, vou colocar lá o... Deixa eu fazer esse outro print aqui. No nosso WhatsApp eu vou colocar o nome das disciplinas não, dos assuntos que a gente estava do exercício, para vocês formarem as equipes lá, dividindo em 4 equipes. Beleza? Ajudo mais em alguma coisa, meu povo?
Professor, a gente pode até permanecer com as equipes do trabalho passado, né? Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima aula. E aí, professor? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado. Valeu, professor. Tudo de bom aí. Obrigado aí por tudo. Tchau, meu povo. Certo, boa noite, professor. Boa noite aí, professor. Tudo bom. Até logo, professor. Boa noite. Valeu, professor. Até logo. Ninguém dá tchau, né, Surt? Rapaz, olha, vou te contar. Assim mesmo. Valeu, professor. Até logo. Boa noite aí, pessoal. Até logo. Tchau, professor. Boa noite.